Aleluia. Aleluia. Que bom que a nossa vida está na mão dele. E que ele vivo está. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus grande. A Bíblia diz que Ele é um Deus que habita no alto céu, mas que também habita no coração quebrantado e contrito. Que nessa noite nós Deus apresentar ao Senhor um coração contrito e quebrantado. São nossos corações. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus. A alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Uma vez, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Deus Santo. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Da igreja declara: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno
um tempinho para o nosso irmão. Eu queria pedir para o desafio, para que você se una a uma pessoa que você não conhece. É fácil às vezes orar para aquela pessoa que a gente conhece. Então, se dê essa oportunidade, dê uma oportunidade também para uma outra pessoa de te conhecer, de ter a honra de te conhecer. Pergunta o nome dela, pergunta se ela tem algum pedido de oração. Não deixe de perguntar o nome dela. Já volto. Momento bom, né? De orar pelos outros. Igreja é isso. Igreja, a gente se importar de fato com o irmão, orar pelo irmão. Às vezes a gente não tem nem o que falar, né? Porque às vezes a gente entra aqui com o coração tão apertado, mas Deus nos usa para abençoar. Isso é igreja. Isso é igreja. Glorifica a Deus por isso. Pode ficar de pé, vamos fazer uma leitura bíblica. Lá na carta Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo de 24 a 28. Vai na tela, Romanos 8. Romanos 8, de 24 a 28.
porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Pregação? Mas se esperamos o que vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, todos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nesse momento, é um momento também de adoração, na qual a gente adora o Senhor com nossos bens, com nosso dízimo, com nossas ofertas. Você que quer ofertar, a igreja pagou a última parcela, né, pastor, da campanha, mas você sabe que a tua igreja é uma igreja missionária, você sabe para onde o teu recurso está indo, e glória a Deus por isso. Então, que nós tenhamos um coração liberal, mãos liberais também, não somente os joelhos que se dobram para orar, mas também as mãos que ofertam, que Deus tem te prosperado, irmãos. Tem um propósito nisso, que sejamos liberais para que a obra de Deus avance, porque ela precisa também do nosso recurso financeiro, não somente do nosso recurso financeiro, mas também do nosso recurso. Então, se você tem no seu coração isso proposto, que você faça esse momento, vamos adorar o Senhor, pode se sentar para ficar à vontade. Vamos cantar o último louvor, vamos adorar o Senhor. Nesse momento nós vamos estar orando, agradecendo a Deus as suas maravilhas, porque mais importante do que reconhecer e dar esses dízimos, o Senhor quer que você entregue o seu coração. Deus quer cuidar de você, independente das circunstâncias. Tem um cântico que a gente fala: não olha as circunstâncias, não. E é exatamente isso.
Nesse momento vamos estar orando, agradecendo os dízimos, as ofertas e orar por você. Oramos pelo Tiago na vigília, a alegria de vir aqui, sentimos sua falta hoje de manhã, tivemos um café com o pessoal. Caroline, esqueci de fazer, quanto me perdoe, né? Temos um casal novo aqui, né? Casal que eu digo, homem e mulher. Então, você falou, homem e mulher, né? Como é que é o nome da senhora? Gisele e... Isaac. Deus abençoe vocês. Tem mais algum visitante aqui? Não? Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos, orar ao Senhor. Eu vou pedir o João Batista, em casa, fazer essa oração, agradecendo os dias, as ofertas, colocando a vida dos nossos irmãos diante do Senhor. Agradecer. Priscila não veio também, não, né? Priscila, Rodas, vem cá, Ju, vem cá. Vamos orar. Pai Amantíssimo, louvado e exaltado para sempre. Esse é o seu nome. Obrigado, Pai, pela tua infinita graça, bondade e misericórdia que nos sustém, que nos mantém e nos dá essas condições de estarmos aqui para o louvor do teu santo nome. Queremos agora, nesse momento, colocar diante de ti a vida dessas pessoas que o pastor citou, o André e a sua esposa Priscila, que fazem esse aniversário de bodas. Esse casal de irmãos que está aqui presente, nos visitando, por todos os irmãos que têm motivo no coração para te agradecer. E nós sempre temos, ó Deus, te agradecer a cada dia, porque tu nos sustentas. Abençoa cada vida que aqui se encontra, ó Deus, cada vida com suas famílias, visitando seus corações, operando maravilha. Cada um sinta que o Senhor abençoa suas vidas, que o Senhor é com cada um de nós a cada instante. Ó Deus bendito, muito obrigado. Abençoa o teu servo agora na entrega da tua palavra. Te agradecemos também agora, ó Pai, pela entrega dos dízimos de oferta. Ó Deus, multiplique esses recursos no meio da tua igreja e que eles sejam aplicados para a tua honra e glória, para a extensão do teu reino, para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Edifica-nos na tua palavra, Senhor. Abençoa o teu servo que estará entregando a tua palavra. Ó Deus, ser com ele. Coloque pelo poder do teu Espírito Santo a tua palavra, a mensagem que essa igreja precisa ouvir. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, pedimos a tua bênção, agradecido, em nome de Jesus. Antes de o pastor Helder vir aqui, eu já vou fazer um convite, né, igreja? Para o próximo café, Tiago, Caroline, o Anderson também não veio, sentimos a sua falta. A gente vai fazer um outro café para a gente compartilhar, bater um papo. Quem veio gostou? Amém, né? Quero convidar o meu amigo, pastor Helder, nesse momento. Não vou deixar cair o microfone, já estou segurando o filho. Não tem problema. Pastor Helder, Deus abençoe e use com a autoridade do Espírito Santo. Pode escolher, você tem 3 microfones, qual que ele usa? Usa esse aqui. É para tu não cair, sem fibra é para tu não cair. Lucas, qual que ele usa? Qualquer um. Vou usar esse aqui sem fio. Obrigado, professor. O pastor Silvio já colocou as fotos do café, já colocou o vídeo do café, colocou no status do WhatsApp, colocou já no Instagram da igreja. Está para todo lado ali, para que toda a igreja possa ver a diferença do café. Isso aí é uma sugestão para ele, não fazer muita propaganda não, porque a mesa ficou tão linda, tão linda, tão linda, tão chique, que corre o risco do Copacabana Palace recrutar o pessoal daqui da igreja que preparou o café. E depois a gente não vai conseguir preparar café naquele padrão novamente. Tão lindo que ficou, tão saboroso que ficou o café da manhã. Quase que eu trazer para dar aula aqui na escola bíblica. Mas a minha relógio estava atrasado 5 minutos, pensando que era 5 para as 9, já era 9 horas. Mas já pedi perdão para as irmãs da parte da manhã.
Foi uma bênção o nosso café. Como demais. Amados, nós estamos aí nesse período das missões nacionais, com esse tema muito bonito. Os irmãos estão ouvindo o mês todo sobre esse tema das missões nacionais. E hoje eu vou acompanhar o mesmo tema das missões nacionais. Está logo aqui atrás da gente, Minha Pátria para Cristo, com essa referência tão linda que nós temos ali. Então já convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Josué, capítulo 13, verso número 1. Minha versão é a ARA, pode estar um pouco diferente. Essa aqui é a NA. NA geralmente não é muito diferente, não. Agora eu vou falar. Está igual, eu ia falar, a NA está igual, bem mudou para a ARA. Obrigado, irmão. Isso é uma bênção, né? Inclusive agradecer o Lucas, que hoje de manhã aqui foi muito ágil nos slides ali, nos textos bíblicos, ajudou bastante. Vamos ao texto bíblico? Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite, enche nosso coração da tua palavra, nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor há de ministrar no nosso coração, o coração da tua igreja aqui nessa noite, que a tua igreja seja edificada, que a tua palavra seja como uma semente, encontre aqui nessa noite corações como terra fértil, que vai receber essa semente vai cair nessa terra fértil, vai germinar, vai crescer, florescer, frutificar e dar frutos que agradem ao Senhor, que glorifiquem o nome do Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. Queridos, o texto ele é bem simples, é uma mensagem temática. Há muito tempo que eu não pregava uma mensagem temática, um sermão temático, dentro desse tema tão importante que nós temos de missões nacionais. Muita terra ficou para se conquistar. É essa a parte que nós temos batido, que os missionários que estiveram aqui bateram desse tema, que os pastores que estiveram aqui ministrando falaram sobre esse tema. O livro de Josué é um livro que eu gosto por demais. Eu já comentei com os irmãos aqui que eu fui conta de uma capela durante 4 anos mais ou menos. E eu lembro que eu dei estudo de todo o livro de Josué. E quanto mais eu estudava o livro de Josué, mais eu gostava do livro de Josué, mais eu me apaixonava pelo livro de Josué. O livro de Josué, que a gente faz aquela divisão padrão nas nossas igrejas, né? Históricos, proféticos, poéticos, livros poéticos da Bíblia. E Josué a gente classifica ele como histórico. Mas o hebraico, né, o judeu, ele classifica o livro de Josué como um livro profético, que na visão do judeu, na visão hebraica, Josué é o cumprimento da profecia que foi dada para Isaac, para Abraão, Isaac e Jacó. O que Deus prometeu na vida de Josué, através aqui do livro de Josué, é o cumprimento, a posse daquela terra para toda a sua descendência. Tanto que, se nós lembrarmos bem, José lá no Egito, o que José pede lá no Egito? Olha, eu sei que um dia Deus vai tirar todo o nosso povo daqui e vai levar para a terra dos meus pais. Quando esse dia acontecer, não deixe meus ossos aqui no Egito. E cerca de 400 anos depois, a Bíblia fala que eles passaram 430 anos lá no Egito, o povo sai então do Egito e levam num saco os restos mortais de José para sepultar lá na terra prometida, que era Canaã. E aqui então a gente vê o cumprimento disso através da vida de Josué, e nesse livro de Josué é isso que está se cumprindo. E é uma história toda bonita. Eu imagino Josué, a responsabilidade que tem de Josué de substituir nada menos, nada mais do que Moisés. Imagina você ser o substituto de Moisés. É igual chegar, por exemplo, no time de futebol, na seleção, dessa aí você tem que substituir o Pelé e coisa do tipo. É porque Josué tem que fazer substituir Moisés, o grande nome do povo de Israel. Ele substitui de uma maneira muito boa, ele faz um trabalho excelente. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 13, esse texto que nós lemos, era Josué, porém, idoso, entrado em dias,
E disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra se ficou por conquistar, se ficou por possuir, muita coisa deixou de ser conquistada. Quando você lê, relê, analisa esse texto, a maneira que Deus fala, é como se fosse um puxão de orelha, meu irmão. É como se Deus falasse para Josué assim: Josué, eu te dei força, eu te dei capacitação, eu te dei o exército, te dei unção, eu te dei tudo que era necessário para conquistar a terra da maneira que eu falei que eu ia entregar para vocês. E muita coisa ficou por fazer. É um puxão de orelha, está chamando a atenção de Josué aqui. É como se eu pegasse, por exemplo, aqui o tio Beto, aqui perto, vou pegar o tio Beto, de repente pegasse o tio Beto e falasse assim: tio Beto, eu quero que você saia daqui, vá lá em Duque de Caxias pegar um material para Dorolândia. E aí o tio Beto fala assim: meu carro faz 10 km por litro, eu preciso de 10 litros para ir e voltar, são 100 km, ida e volta. E eu fosse lá e desse para o tio Beto, o suficiente para ele ir e voltar, só que no meio do caminho ele conseguiu gastar a gasolina toda e não completou totalmente a missão. Até comprou o material da Dorolândia, mas outra pessoa teve que ir lá resgatar, ele não concluiu aquela missão. E eu que mandei ele ir, eu dei a ele tudo que era necessário para ele cumprir. Deus deu tudo que era necessário para Josué para ele cumprir, e ele não cumpriu. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não quero chegar no fim dos meus dias, ou lá no céu, na glória, me encontrar com Deus e ouvir isso que Josué ouviu. Helder, eu te dei capacidade, capacitação para você conquistar muito mais do que você conquistou. Por que você deixou terra ser conquistada? Por que muito ficou por conquistar? Você já parou para pensar a capacitação que Deus te deu, a inteligência que Deus te deu, a saúde que Deus te deu, a força que Deus te deu, a clareza mental e espiritual que Deus te deu para você conquistar para Deus mais e mais terras? Será que você tem alcançado? Será que você está vivendo nessa plenitude de conquista que Deus deu para você conquistar? E nós falamos aqui, como o tema é missões, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de almas, nós estamos falando de expandir o reino de Deus, de expandir as fronteiras do reino de Deus. Deus chamou você, meu irmão. Deus chamou você. Talvez você não escutou igual Josué, escutou Deus falar com ele tete a tete, do jeito que Josué chega lá: és tu um dos nossos ou não? E Deus fala diretamente com Josué. Mas não tenha dúvida que naquele dia que seu coração ardeu e você entendeu que agora você era de Cristo, que agora você era de Deus, aquele dia Deus te chamou não só para ser um crente fiel, mas também para ser aquele que vai expandir as fronteiras do Evangelho por onde quer que você passar. Quem que você quer ouvir quando você chegar na glória? Parabéns, pastor Silvio. Tudo que eu entreguei em tuas mãos para você conquistar, você conquistou, você está de parabéns. Ou queremos ouvir o que Josué ouviu: olha, muita coisa ficou por conquistar, eu te capacitei para muito mais. Dentro desse contexto, amados, vamos olhar para a nossa nação brasileira. Vários pregadores já citaram aqui a questão do censo religioso que saiu esse ano. O censo de 2022 saiu o resultado desse ano do censo religioso, onde os evangélicos aqui no Brasil saíram de 21,6% para 26,9% nos últimos 10 anos. Houve um crescimento. Mas para algumas áreas mais progressistas, esse resultado foi comemorado porque a escalada do crescimento evangélico ela diminuiu. Estava na curva bem ascendente, assim diminuiu um pouco. Por outro lado, nós temos regiões aqui do nosso país que o evangelho foi pouco alcançado. Quando a gente olha, por exemplo, as religiões de matriz africana, a gente imagina logo o quê? Lá na Bahia, a grande força. E não é. É no Rio Grande do Sul. É lá no Rio Grande do Sul. Tem o menor número de igrejas. E nós não vemos esse movimento tão forte como nós vimos hoje, um vídeo maravilhoso, e tem que ser assim dos ribeirinhos. Mas nós não vemos essa motivação da igreja, pensando na igreja orando. Não, temos que orar pelo Rio Grande do Sul. Temos que orar ali para aquele povo lá de Santa Catarina, do Paraná, do interior do Paraná, que estão precisando também de receber a Cristo, porque tem pouca evangelização. Então tem muita terra para ser conquistada no nosso país. Há muito que se conquistar, e Deus conta comigo e conta com você, e nós precisamos agir para que nós possamos fazer parte e representar o reino de Deus nessa conquista. Qual é o tema do sermão, pastor Helder? 3 dimensões de uma conquista. Nós vamos ver 3 dimensões de uma conquista, analisando a partir aqui no livro de Josué.
Porque para que você possa conquistar a terra, você tem alguns degraus para você passar. Entenda bem, Josué, quando chega ali como general do Senhor para conquistar a terra, ele já foi o office boy de Moisés. Ele foi o estagiário de Moisés. Não foi por 1 ano, 2 anos, 40 anos ele passou no deserto. Quando o texto fala assim que ele já estava idoso, entrado em dias, ele estava velhinho mesmo, irmão, bem velhinho mesmo. Porque quando ele chega ali em Canaã, ele já está com 80 anos de idade, cerca de 80 anos de idade, quando ele chega em Canaã. Tanto é que ele fala que a minha força para entrar, para sair, para lutar, está como se eu tivesse jovem, eu já estava com 80 anos de idade avançada. E aqui muitas batalhas já tinham passado, e agora ele idoso já não tinha mais aquela força que ele tinha, aquela vitalidade que ele tinha dos 80 anos, ele já não tinha mais aqui quando Deus fala com ele. E aí eu pergunto para você e para mim também, como que nós vamos agir e como nós vamos reagir para que nós possamos então conquistar a terra no Brasil que ainda está por ser conquistada. A primeira dimensão dessa conquista, de uma conquista tão grande, começa na conquista do nosso próprio coração. O seu coração, ele não pode ter um terreno no seu coração que ainda não foi conquistado pelo Senhor. Não pode haver uma divisão dentro do seu próprio coração. No capítulo 1 ainda, quando Deus começa a falar com Josué, olha o que Deus fala com ele, no verso 7 e no verso 8, do capítulo 1 de Josué. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, porque então, ou seja, condiciona, fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Ser bem-sucedido seria o quê? Conquistar a terra. Como se Deus falasse de uma maneira muito clara, muito óbvia para Josué. Josué, seu coração tem que estar cheio da palavra de Deus. Você tem que meditar nessa palavra de dia e de noite, de maneira que o coração dele não poderia se afastar do Senhor. Tinha que estar o coração totalmente conquistado pela palavra de Deus, pelos projetos de Deus, para que então ele pudesse conquistar a terra que estava lá fora. O primeiro terreno e território que você tem que conquistar é o seu próprio coração. Não existe carne santa. Não existe, irmão, carne santa. Quando o povo entra aqui em Canaã, tem algo muito interessante que a gente vai ver lá em Romanos, que nós já fomos santificados, é o que o texto diz para a gente, já fomos santificados, mas ainda não somos totalmente santos. E Canaã é a maior referência, a gente pode usar Canaã como uma analogia perfeita para a gente entender esse mistério santo. Porque entenda bem, Canaã é a referência do que para a gente? Canaã é a referência da terra prometida. Canaã é a referência do céu. Nós vamos para uma terra prometida. Deus preservou, guardou para nós uma terra prometida na eternidade, a Nova Jerusalém. Há esse paralelo entre a Canaã para o povo de Israel e a Nova Jerusalém para cada um de nós. E o povo, então, de Israel, quando eles chegam lá, eles já estão na terra prometida, mas ainda não tomaram posse total da terra. Nós, quando salvos em Cristo Jesus, nós somos santificados, mas ainda não estamos santos na plenitude da palavra da santidade. Enquanto isso não acontecer, que só vai ser na eternidade, amado, o nosso coração tem que ser vigiado, tem que ser conquistado. Cada território do nosso coração, cada parte do nosso coração tem que ser conquistado de fato, para que a palavra de Deus seja totalmente em nós, de maneira para não correr o risco que o próprio mensageiro, o próprio missionário, o próprio soldado, já pensou no meio da batalha, no meio da caminhada, ele troca de exército, abandona a caminhada com Cristo. Como Paulo disse, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Como é que está o seu coração? Totalmente conquistado pela palavra de Deus? Olha o que Deus fala para Josué. Josué que andou com Moisés, Josué que vai lá para o pé do monte, quando Moisés sobe no monte e volta com o rosto todo transformado, brilhando da glória de Deus. Josué estava ali no pé do monte, foi até certo ponto com Moisés. Para esse homem, Deus fala para ele assim: medita na palavra de noite. E você? Tem meditado na palavra de noite? Tem aberto a sua Bíblia todo dia?
Ou tem aquela Bíblia aberta, que era comum na década de 80, as pessoas deixavam a Bíblia aberta na sala, bonita, às vezes uma Bíblia grande, sempre no Salmo 23 ou no Salmo 91, você podia ir lá que estava lá. Não sei se a pessoa lia todo dia aquele salmo, mas todo dia estava aberto no mesmo lugar. Isso não muda a vida da gente, isso não conquista o nosso coração. O que conquista o nosso coração é a leitura da Bíblia todos os dias. É uma vida de devocional. Como está o seu devocional? O devocional não saiu de moda, irmão. O devocional não era moda de 10 anos atrás, 20 anos atrás. O devocional ainda está na moda. Você ainda pode fazer devocional, você ainda deve fazer o seu devocional de maneira que o seu coração está sendo conquistado cada vez mais para o Senhor. A leitura da Bíblia nos mostra uma verdade: ou você continua lendo a Bíblia e ela expulsa o pecado do seu coração, ou o pecado expulsa a sua vontade de ler as Sagradas Escrituras. Não dá para coexistir as duas coisas. Áreas do nosso coração podem estar ainda contaminadas e a gente precisa avançar. Tanto é verdade esse contexto que um dos soldados de Josué, nessas conquistas de Canaã, não tinha o seu coração totalmente dominado pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus, que era o soldado chamado Acã. Olha o que diz no capítulo 7, verso 20 e 21. Então, Josué ainda, capítulo 7, verso 20 e 21. Então, Acã respondeu a Josué: de fato pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que fiz: vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro que pesava 50 ciclos. Cobicei-os e os peguei. Então estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está por baixo. Ou seja, Acã é uma referência daquele que estava ali junto com o povo de Deus, mas o seu coração ainda não estava conquistado pela palavra de Deus, pela obediência, no direcionamento de Deus. E a gente volta em Paulo: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Como é que está o seu coração? Acã é essa referência de um coração que ainda estava dominado pelo materialismo. Há áreas do seu coração que ainda não estão totalmente conquistadas pelo Senhor. Canaã foi conquistada, mas nem toda Canaã não estava 100% conquistada. Pode ser que no seu coração ainda tenha uma área que quem manda não é o Senhor nem a sua palavra. Pode ser que tenha uma área que é o orgulho que domina. Pode ser que tenha uma área no seu coração que é luxúria, concupiscência, que domina alguma área do seu coração. Pode ser que tenha uma área do seu coração que seja o materialismo. Queridos, o materialismo foi uma das maiores agressões para a igreja do Senhor. Quando a gente estuda a história da igreja, para você ter noção, ali no início do século XX, que começou os eletrodomésticos, a popularização dos automóveis, a igreja americana, que teve a maior prosperidade nessa área de industrial, ela sofreu um impacto grandioso, um esfriamento muito grande, porque as pessoas tiveram um maior conforto e abandonaram a Deus. Tinham mais conforto no transporte, tinham mais conforto nas suas tarefas domésticas, e quando a gente pensa, veio mais conforto, ela vai ter mais disponibilidade para dedicar ainda mais para o Senhor. O que acontece na história da igreja americana é que há um esfriamento com essa popularidade, com a popularização desses itens que trouxeram conforto para a população daquela época. Como é que está o seu coração em relação ao materialismo? Está com a mente no alto? Está com o coração na glória? Está pensando nas coisas que vêm do céu, como diz o apóstolo Paulo? Pensar naquilo que edifica? Ou está com o coração aqui naquilo que a ferrugem corrói? Nós, como crentes, nós temos que ter essa habilidade. A gente não pode perder a nossa responsabilidade das coisas materiais e terrenas. Nós estamos andando nessa terra, nós tocamos com o pé essa terra, mas nós não podemos perder de vista que o nosso coração tem que estar no céu. Jesus, muitas vezes, as pessoas chegavam para Jesus, principalmente os estudiosos da época, os mestres da época, e faziam perguntas não porque queriam saber a resposta,
mas para tentar derrubar Jesus, né? Envergonhá-lo diante de outras pessoas. Eu lembro que, muito tempo atrás, um rapaz me fez uma pergunta que era mais ou menos semelhante a isso, tentando derrubar. Eu evangelizava muito normalmente no trabalho, e aí esse rapaz ele não era crente, e ele tinha uma filha que ele falava sempre dessa filha, ele amava aquela filha dele, ele falava sempre daquela menininha. E ele chegou para mim e fez a seguinte pergunta: eu não entendo uma coisa de vocês evangélicos, vocês falam tanto do céu, que tem certeza da salvação, que vão morar no céu, mas parece que vocês dão tanto valor também às coisas daqui da terra, parece igual assim, pastor que pede dinheiro no culto, pede muito dinheiro, e parece que tem um foco também muito preso assim no dinheiro. Se eu acreditasse, igual vocês acreditam, na eternidade, que eu vou para o céu e coisa do tipo, eu ia ser um cara totalmente desapegado de questões financeiras aqui nessa terra. Ele falou mais ou menos assim para mim. O que você acha disso? O que você acha disso? Que não queria uma resposta, né? Queria dar aquela derrubada. E aí você olha para trás, no caso eu olho para trás e vejo assim que verdadeiramente o Espírito Santo lá é conosco, né? Que me deu uma resposta, eu tinha uns 19 anos naquela época. O Espírito Santo me deu uma resposta que até hoje eu olho para aquela resposta e falo assim: foi Deus que me deu, né? E eu falei assim: imagina a tua filha. Aí, você a ama muito, ama muito. Você acha que se a sua filha morrer hoje, ela vai para o céu? Você tem certeza disso? Ele tem. A criança, ela vai para o céu. Imagine que a sua filha fique doente. E aí você pode levar sua filha para o hospital. Mas ela vai se curar e vai voltar para esse mundo que está cheio de violência, igual você fala, esse mundo cheio de problema. Mas se ela morrer, ela vai para o céu, um lugar que é perfeito. Ela vai estar bem melhor no céu do que aqui. É ou não é? Aí você vai deixar de dar remédio para sua filha? Não, eu vou dar remédio para minha filha. É isso que a gente faz como crente. A nossa mente está lá no céu, mas enquanto nós estamos aqui, a gente tem que ter a nossa responsabilidade. E o dinheiro é uma regra do jogo para aquilo que a gente vive aqui na terra. Então a gente não pode esquecer também a nossa responsabilidade em relação ao dinheiro. Mas o nosso coração não pode ser dirigido pelo materialismo nem por dinheiro. Não pode ser isso o motivo da nossa maior alegria. A nossa maior alegria é quando a gente vê uma pessoa sendo salva. Se você não se emociona, irmão, se você não chora, se você não se alegra, quando um pecador se converte, você tem que perguntar a Deus o que é que está acontecendo com o meu coração missionário. Nós temos que nos alegrar, tem que ter aquela alegria de um pecador que é salvo, que é resgatado, que se converte, que entrega a sua vida a Cristo Jesus. Há algum terreno, alguma parte do seu coração que precisa ainda ser conquistado, ou que talvez foi conquistado naqueles seus primeiros 3, 4, 5 anos de evangelho, e você nem percebeu, abaixou as defesas, e aquele velho homem foi tomando de volta aquele espaço, e ocupou aquele espaço. Pode ser que parte do seu coração esteja conquistado não pela palavra de Deus, mas conquistado até mesmo pelo futebol. Amados, quanta gente valoriza mais o futebol, o resultado do seu time, do que o resultado da campanha da Junta de Missões. Como é que você está lidando com essa questão do futebol no seu coração? Isso é tão importante ao ponto de você virar a cara para alguém? Se o futebol é tão importante para você ao ponto de você virar a cara para alguém, que fizer uma zoação pelo seu time, fizer um comentário pelo seu time, você precisa rever os seus conceitos como cristão. Será que o seu coração está totalmente conquistado pela palavra de Deus? Ou tem uma parte aí que quem manda é o Grêmio, quem manda é o Inter? Não vou nem citar os times aqui do Rio de Janeiro, senão vão pensar assim: o pastor acho que está falando comigo. O pastor não está falando com você não, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Tem parte do seu coração que ainda não foi conquistada pelo Senhor? Pode ser que uma parte do seu coração, ao invés de ser quem manda, ser a palavra de Deus, são as suas convicções políticas. E quando o pastor Silvio citou isso aqui hoje pela manhã, o sermão já estava pronto, tá, pastor? Isso aqui já estava no sermão. Foi porque o senhor falou hoje de manhã, não. Tem pessoas que têm uma área do coração que ela falou assim: mas essa área do coração aqui quem manda não é a Bíblia não, quem manda aqui é a minha perspectiva política de vida. Eu gosto de um pregador, acho que é o Spurgeon que fala, né, que
se nós não discutirmos sobre política e sobre religião, seremos pastoreados por falsos pastores e dirigidos por políticos corruptos. É mais ou menos esse termo, o texto que ele utiliza. Acho que Spurgeon mesmo que utiliza esse texto. Então nós temos que estar inseridos nesse contexto. Mas o nosso coração, quem domina é Cristo, amado. Não pode ser essa questão política que pode mandar no nosso coração. Vivenciei uma situação interessante na minha antiga igreja, lá em Brasília. Olha só, minha igreja era em Brasília, pertinho aí de onde tudo estava acontecendo, né? Perto de onde tudo estava acontecendo. Em 2018, quando o candidato B, Bolsonaro, ganhou a eleição, teve um grupo de irmãos que saiu da igreja. Você acredita, pastor? Teve um grupo de irmãos que saiu da igreja. Ah, vou sair dessa igreja aqui, porque essa igreja aqui não me representa, saiu da igreja. Porque essa igreja aqui, não sei o quê. Sabe que o grupo que saiu era de ideologia A. Aí quando chegou agora em 2022, foi outra eleição, né? Aí foi o Lula que ganhou. Grupo A que ganhou. Teve outro grupo de irmãos que saiu da igreja. Ah, porque essa igreja aqui não me representa, porque essa igreja aqui não teve um posicionamento firme em relação a isso. Ou seja, a igreja estava desagradando tanto o grupo A quanto o grupo B. Será que o coração dessas pessoas estava conquistado pela palavra de Deus ou pela sua ideologia política? A igreja não está aqui para agradar a sua perspectiva política, a igreja está aqui para pregar a palavra de Deus. E aí você pega a palavra de Deus e aplica a sua perspectiva política, colocando sempre a palavra de Deus em primeiro lugar. A igreja não tem partido político. A igreja é laica, graças a Deus, irmão, graças a Deus por isso. Estava lá, ano passado, 2021, né, que foi o período da eleição, não, 2023, né, 2022, né, lá na Praça dos Três Poderes, a vigília que acontece aqui às sextas-feiras, a gente fez umas 5 vigílias lá na Praça dos Três Poderes. O que não faltava lá era crente, o lugar é muito grande, quem já teve lá, o lugar é muito grande. Chegava lá, tinha ônibus, várias igrejas lá, fazendo culto, fazendo vigília. A última sexta-feira do mês, você encontrava lá para mais de 300, 400 pessoas fazendo culto ali, em frente ao Superior Tribunal Federal, em frente, que fica ali no meio, né, dos três ali, estava lá, a igreja estava orando. Mas o nosso coração não está na política. Quem dirige o nosso coração não é a bandeira do partido A nem do partido B. Quem dirige o nosso coração é a palavra de Deus. O seu coração está conquistado pela palavra de Deus? Você passa por cima de qualquer debate desse aí e segue junto com todos os irmãos, seja qual a perspectiva política dele. O que nos une é muito maior do que aquilo que pode nos dividir, que é Cristo Jesus, que morreu por nós. Político nenhum vai morrer por você, irmão. Então não brigue com o irmãozinho do lado, da direita, da esquerda, por causa de política ou de política. Porque ele não vai morrer por você, mas Cristo morreu por mim e morreu por você. E é Ele que tem que conquistar o nosso coração. A segunda dimensão dessa conquista é a conquista da nossa família. A primeira terra é o nosso próprio coração, e a segunda é conquistar a nossa própria família para Cristo. Queremos conquistar o Brasil? Queremos conquistar o Brasil. Queremos ganhar o Brasil para Cristo? Queremos. Muita terra ainda há para conquistar no Brasil? Há muita terra para se conquistar. Mas e a sua família, como é que está? Como é que está a sua casa? A sua segunda terra a ser conquistada é a sua família. Isso Josué também lembra. O texto de Josué, ele faz esse destaque. Tanto é que está chegando já no final da sua vida, no final do livro. Josué capítulo 24, verso 15. Olha que texto lindo, maravilhoso. Praticamente todo mundo já sabe de cor. Josué capítulo 24, verso 15. Agora está na NAA. Ó, se tiver NAA. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Imagine um soldado que sai para guerrear, para conquistar outras terras e deixa desguarnecida a sua própria casa. Nós temos um texto onde Davi ele sai para uma batalha e a sua mulher e os seus filhos são levados como escravos. Ele consegue recuperar depois. É um simbolismo que
que a gente pode aplicar também para a nossa vida como cristão, daquele que está preocupado com a expansão do reino de Deus, não deixar desguarnecida a nossa própria casa, o nosso próprio lar, a nossa própria família. Como é que está a sua família? Você tem cuidado da sua família? Você tem discipulado os seus filhos, tem discipulado a sua esposa, você tem orado junto com o seu marido? A sua casa, de fato, tem servido ao Senhor? É um território que tem que ser conquistado. Não é opcional. Tem que ser conquistado. O nosso ambiente, meu ambiente de trabalho, há aquela preocupação muito grande com o subordinado, com como está a sua casa, como está a sua família. Porque eu sei que quando a família dele está bem guardada, está bem nutrida, está bem protegida, está bem suprida, esse subordinado, ele tende a render mais no trabalho. Para o reino de Deus, para as missões, se a sua casa está bem guardada, bem cuidada, você tende a render mais para expandir o reino de Deus nos 4 cantos, não só do nosso país, mas do mundo afora. Pessoas que às vezes querem ganhar o mundo para Deus, mas não estão se preocupando com a sua própria família, não está investindo na sua própria família, não está passando tempo com a sua própria família. Às vezes pessoa que se dedica muito na igreja, mas não consegue se dedicar para a sua própria casa, para os seus filhos, às vezes junto com seus pais. Uma bênção na igreja, mas uma desavença na própria casa. Eu vi recentemente uma irmã, eu assisto, de vez em quando assisto algumas coisas dela na internet muito interessantes. Esqueci o nome aqui agora para dar o crédito, depois eu mando para você, no WhatsApp, o nome dela. E ela falou que foi visitar uma casa de uma pessoa que era muito ativa na obra de Deus. E quando chegou lá, em um determinado momento, o marido falou com ela assim: olha, ser crente desse jeito que a minha mulher é, eu não quero ser nunca. Porque depois que ela começou a se envolver nessa coisa de fazer a obra de Deus, ela praticamente abandonou a casa. É oração de manhã, oração de tarde, culto da tarde, culto da terça, culto da quinta, e deixou a casa de lado, praticamente. Como é que você tem cuidado da sua casa? A gente às vezes costuma fazer uma separação entre aquilo que é espiritual e aquilo que é natural. Estou aqui pregando, é algo espiritual. Estou fazendo a leitura da Bíblia na igreja, é algo espiritual. Estou tocando violão, é algo espiritual. Ou dentro da minha casa mesmo, paro meus filhos para orar, vamos orar aqui, todo mundo vamos orar aqui hoje. A gente vai viajar, é algo espiritual. Querido, naquele momento que eu estou dando banho no meu filho, é algo espiritual, eu estou cuidando de algo que Deus me deu. Não tem essa separação do que é espiritual, do que não é espiritual, tudo está envolvido no mundo espiritual, é algo integral. Nós vimos hoje aqui o pastor Ramsés, né? Ramsés. Ele falou da sua experiência de 45 dias lá com a sua família que não crê em Cristo Jesus. Como eles ministraram ao coração daquela família sem parar para fazer um culto, sem parar para vamos fazer uma reunião, sem ser algo tradicional no dia a dia. Como está a sua casa? Como está a sua família? A sua casa já foi conquistada para Cristo? A sua família já foi conquistada para Cristo? O que é que você tem que fazer, querido? Primeiro ponto, ter integridade. E básico que o pastor Ramsés falou aqui. Ser íntegro, ser verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus, aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja. Um colega outro dia, um garoto que trabalhava comigo, ele me contou uma história interessante, né? Ele foi para uma viagem a serviço, e ele foi com uma pessoa que era do meu convívio. E essa pessoa do meu convívio, crente. Só que esse garoto que trabalhava comigo, conhecia tanto a mim, claro, trabalhava comigo, e essa outra pessoa também. Esteve no meu setor um dia conversando comigo, conversou com ele, só que esqueceu. E passaram 10 dias longe. Mais de 10 até. E quando ele voltou, eu perguntei, então, como é que foi a viagem? Foi legal? Fulano estava lá, fulano é gente boa, né? Que era esse meu amigo, muito crente. Aí ele falou, não, foi muito bom. Mas só aconteceu um negócio engraçado. Eu falei, o que foi? Ele estava muito à vontade, tal, lá pelo 5º dia, assim, que ele parou para conversar comigo,
Aí eu falei assim, não, mas eu te conheço já, não é amigo do Helder? Não. Aí ele tomou um susto, vendo que eu era um amigo em comum seu, e mudou totalmente o jeito dele. Ele estava soltinho, falando uma opção de besteira. Aí ele tomou um susto, a partir daquele dia ele mudou o jeito dele. Amados, a gente tem que ser íntegro. Aquilo que você é na igreja tem que ser em casa, tem que ser no seu trabalho. Ah, não, porque aqui no meu trabalho eu visto o uniforme da empresa e eu tenho que mudar. Não, querido, você tem que ser crente, íntegro, aonde quer que você esteja. E quando você é uma pessoa íntegra, isso impacta no seu ambiente familiar, para que você e a sua casa sirvam ao Senhor. A sua casa é impactada pela sua integridade. Eu lembro que um amigo lá da igreja, ele veio para a igreja que eu servia, ele falou que o impacto para ele ter uma verdadeira, ele já estava na igreja há muito tempo, ele falou, mas ele se sentiu um verdadeiro cristão. Uma madrugada que ele levantou para beber água e encontrou o filho dele de 13 anos de idade orando na madrugada de joelho no sofá da sala. Ele disse que aquilo impactou ele, que ele pensou assim, eu tenho tanto tempo na igreja, eu nunca acordei de madrugada para fazer uma oração, hoje meu filho de 13 anos está assim, alguma coisa está errada na minha vida. Integridade, que você é da igreja, que você é do trabalho, que você é conversando no seu ambiente familiar, fora do seu ambiente familiar, perto daqueles que são crentes, longe daqueles que são crentes, essa integridade vai gerar credibilidade no meio da sua família, para que eles possam enxergar esse Deus que você serve e desejem também esse Deus. Segundo ponto é oração e perseverança. Tem que perseverar, tem que orar, continue orando para aqueles da sua casa, da sua família. Pode ser que tenha alguma pessoa na sua casa, na sua família, no seu ambiente familiar, próximo a você, já tem mais de 10 anos que você ora essa pessoa até hoje, parece que nada mudou, e às vezes parece até que piorou, pastor. Depois que passou a orar pelo indivíduo, parece que ele piorou, parece que o diabo está querendo me humilhar, e o cidadão, a cidadã piorou. Eu te digo uma coisa, persevere, que a perseverança na oração traz a resposta de Deus. A gente é muito imediatista. Nós somos imediatistas. A gente está orando, daqui a pouco a gente ora só por tabela, porque Deus falou que tem que orar, então eu vou continuar orando, mas não acredito muito nisso não, que isso vai acontecer. Tipo a oração, o pastor amigo meu falava, a oração do salva-Pedro. O que é isso, a oração do salva-Pedro? Estava todo mundo lá dentro da casa, Pedro estava preso, o pessoal estava orando, para que Deus salvasse Pedro. Pedro está preso, coitado, vão matar Pedro, está todo mundo lá orando. Aí daqui a pouco Deus manda um anjo, abre a cadeia, Pedro sai, bate na porta, a pessoa abre, ih caramba, é Pedro que está aí. O pessoal, não, Pedro está preso, vamos continuar orando aqui. Está orando por tabela, mas não está com aquela convicção de que Deus realmente está agindo, está movendo as águas. Uma referência que eu tenho da Bíblia é a oração de Isaac por Rebeca. A Bíblia fala de uma maneira muito sutil, muito simples assim, Rebeca era estéril. Isaac orou por Rebeca e ela engravidou e deu à luz. Muito simples, o texto passa assim por cima. E quando você pega a cronologia dos acontecimentos, desde que eles se casaram até ela ter o primeiro filho, isso passaram 20 anos. Imagina, 20 anos de casamento sem nenhum filho. Sofrimento, a luta, a angústia, né? As emoções da mulher, que vai lá em cima, vem aqui embaixo, e vai lá em cima de novo. Naquele período, 20 anos. Lá na nossa igreja, lá em Brasília, tinha um irmão que para mim era uma referência de crente, aquele irmão Milton. Ele tem idade para ser meu pai, mas é um amigo bem chegado, mais chegado que o irmão. Mais de 70 hoje, irmão Milton, amigo bem chegado. Lá para os seus 40, quase 50 anos, que ele foi aceitar a Cristo. E a sua esposa falou que passou uns 20 anos orando por ele. Uns 20 anos orando por ele. Todo culto de oração ela apresentava lá, ore pelo Milton, para Deus salvar aquele homem. E ele fala que era aquele mundano, perdido, mas muito perdido. Ficar tomando uísque, todo dia que chegava do trabalho, fumando charuto, e todo tipo de coisa errada. Dono de si mesmo, de um cargo na administração pública bem alto, todo cheio de si. E um dia Deus quebrou o coração dele, aquele homem se converteu e é um crente exemplar desde então. Ela falou que ele ficou tão crente que passou a ser um crente chato, que até as filhas falaram assim, pai, acho que isso era mais legal quando não era crente. Ele começou a pegar no pé, começou a ir para a igreja quase todo dia.
E essa referência do irmão Milton, amado, eu trago aqui para mim e trago para vocês. Sabe aquela pessoa da sua família que você acha que aquilo ali eu acho que não tem mais jeito? Tem sim. Persevere. É uma terra a ser conquistada. E Deus quer que nós conquistemos essa terra. Persevere e não desista. Continue orando. E a terceira terra, então, uma vez conquistado o nosso coração plenamente para o Senhor, e a nossa família, mas pastor, então eu só vou trabalhar na questão missionária para conquistar os 4 cantos do Brasil depois que toda a minha família estiver crente? Não, irmão. Paralelamente, continue orando para aqueles que ainda não se converteram. Cuide da sua casa. Seja um bom crente dentro do seu lar. Cumpra ali o que a Bíblia nos orienta acerca de ser um cristão dentro da nossa própria casa. E já avança para trabalhar para o reino do Senhor, para expandir as fronteiras, de maneira que a gente possa conquistar as terras que ainda estão por se conquistar. Conquistando o Brasil, finalmente nós chegamos na terceira dimensão, que é a conquista do nosso país, do Brasil, que só é possível através de algumas atitudes. O Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, temos muitos campos missionários, muitos corações para serem alcançados no Brasil. E eu e você estamos, nós não vamos fazer parte disso, nós já estamos fazendo parte disso. Se você hoje é a igreja do Senhor, hoje você já faz parte dessa expansão do reino de Deus. E como nós podemos então conquistar o Brasil para Cristo, o Brasil para Jesus, expandir as fronteiras, as terras que ainda não foram conquistadas? O primeiro, através de uma igreja local forte, ativa e viva. E é nesse contexto que a gente entra diretamente na expansão missionária. O primeiro ponto para a gente trabalhar nessa missão de ganhar o Brasil para Cristo é nós sermos uma igreja local ativa, fortificada, bíblica, que ora, que está centrada em Cristo, centrada em Deus. É termos uma visão de reino, porque não dá para a Igreja Batista, ainda que seja uma denominação tão grande no nosso país, não dá para a Igreja Batista conquistar todas as áreas que ainda não foram conquistadas. Nós temos que ter essa visão de reino, entender que aqueles que estão pregando também o som evangélico estão conosco e vão cooperar conosco. Imagina aquele pastor de hoje de manhã, qual é o nome dele? Lá de Manaus. Rony, pastor Rony. Se chega outra pessoa lá, pastor Rony, olha, vem aqui, vou te dar uma ajuda aqui, tá? Alguma orientação, coisa do tipo. Ah, mas então, você é da Igreja Batista? Ah, não sou não. Então não quero a sua ajuda, não. Temos que ter visão de reino. Para a conquista da nossa nação, nós temos que ter visão de reino. O que Jesus falou? Vocês têm que ser como se fossem um, para que o mundo olhe para vocês e veja que vocês são um e creia que eu os enviei. Como é que o mundo vai crer que foi Cristo que nos enviou, se às vezes dentro da nossa própria porta, não digo nem da denominação, dentro da nossa própria igreja local, tem irmão que não quer sentar para tomar café com outro por causa de questões políticas ou por causa de time de futebol? Temos que ter essa visão de reino. E o terceiro ponto, para conquistarmos o nosso Brasil, nós temos que ser um missionário e investir em missões. Você já parou para pensar na possibilidade de você ser esse missionário? Ah, pastor, conheço tanta gente que prega melhor do que eu. Ah, pastor, conheço tanta gente que tem tanto conhecimento bíblico. Você viu aquela menininha hoje que está orando como missionário? Você acha que os irmãos daquela região lá vão estar preocupados com o seminário que você fez? Qual é o nível do diploma que você tem? Mestrado, doutorado, pós-graduação? Eu estou te desincentivando a estudar, não. Pelo contrário, estude muito. Mas hoje, você, na condição que você está, ainda mais numa igreja privilegiada, que é a igreja do Rio de Janeiro, nós somos muito privilegiados aqui no sudeste do nosso país. Há muito campo que você pode ser esse missionário. Ah, pastor, mas se eu fosse mais jovem? Talvez para você que já se aposentou, seja até mais fácil do que para aquele que está mais jovem. Já tem a sua estabilidade, sua aposentadoria, pode doar ao Senhor 6 meses da sua vida, 3 meses, 1 ano, uma missão com data marcada de ida e volta, 1 ano, 2 anos da sua vida. Já parou para pensar que você pode ser um missionário? Outro dia, meu filho, eu conversando com outra pessoa,
o Helder principalmente, fica observando tudo que eu falo. Observando. E aí eu conversando com essa pessoa, me perguntou assim, mas então, pastor, falta quanto tempo para você se aposentar, você ir para a reserva? Eu falei, professor, faltam 4 anos. Aí mesmo, 4 anos, faltam 4 anos, daqui a 4 anos estou indo para a reserva, se nada mudar, se as regras não mudarem. 4 anos estou me aposentando. E aí o Helder olhou para mim e falou assim, 4 anos, pai, eu vou estar com quantos anos? Então ele contou nos dedos, né? Isso, ele está com essa idade. Então quando você se aposentar, a gente pode morar em qualquer lugar? Coisa assim, né? A gente está morando perto do trabalho, né? Então, aposentou, não tem mais compromisso com aquele trabalho, pode morar em qualquer lugar? Eu falei, pode morar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, mesmo que a gente quiser morar, então, se a gente quiser mudar, a gente pode mudar em outro lugar? Pode, a gente pode. Então, você pode ser um pastor missionário, se você quiser? Eu posso. Ele, já sei, então. Então, vamos para o Japão, vamos ser missionário lá no Japão. Eu já vou começar até a estudar mandarim. Eu falei, cara, acho que está errado aí. Acho que não é mandarim, não. Eu já vou começar até a estudar mandarim. A gente vai ser missionário lá no Japão. O que você acha? Vamos orar, se Deus quiser, quem sabe? Vamos ser missionário. Você já parou seriamente para pensar na possibilidade de que você pode ser não só aquele que investe, aquele que ora, como nós sempre batemos, estou orando por missões, estou investindo em missões. Mas você pode ser esse agente missionário. Quero que você saia daqui dessa noite com essa perspectiva no seu coração. Primeira terra que você conquista, da segunda terra, e que você pode ser um missionário por conquistar outras terras da nossa própria nação. Conclusão e aplicação. Conquiste o seu coração hoje. Não adie a batalha interior. Dedique tempo diário para a leitura e meditação da palavra de Deus. Examine o seu coração em oração e peça ao Senhor para revelar e purificar qualquer área do seu coração que está totalmente tomada pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. Seja um missionário na sua casa. Segunda aplicação. Seja um missionário dentro da sua casa. Seja o exemplo de Cristo para a sua família. Ore por eles. Demonstre integridade em suas ações. Dedique tempo de qualidade para nutrir a fé em seu lar. Amados, esse é um termo muito batido, né? Você tem que ter tempo de qualidade. Tempo de qualidade. O importante é ter tempo de qualidade. Querido, tempo de qualidade acontece dentro de um grande tempo que você dedica para a sua família. Não pense você, eu vou dedicar 15 minutos, mas vai ser um tempo de qualidade. Tempo de qualidade acontece dentro daquele grande tempo que você está passando e dedicando à sua família. Lembre-se, a sua família é o seu primeiro e mais importante campo missionário. E persevere na oração. E 3, participe ativamente de missões pelo Brasil. A conquista da nossa nação não é responsabilidade apenas de alguns, mas de toda a igreja, e você pode fazer parte disso, investindo, orando e sendo um embaixador de Cristo, aonde o Espírito Santo de Deus te enviar. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos orar? Você pode ficar de pé junto comigo para que nós façamos essa oração? Muita terra se ficou por conquistar. Josué ouviu isso. Mas nós não vamos ouvir, porque nós vamos cumprir o chamado que Deus trouxe sobre a nossa vida. Deus querido, Deus amado, a tua igreja que se coloca de pé como um exército, Pai. Como aqueles exércitos que se alistaram, foram voluntários, foram chamados para essa grande missão de conquistar esta nação tão próxima e tão abençoada que é o nosso Brasil. Senhor, que o Senhor possa colocar um ardor em cada coração aqui possa estar clamando, querendo ser usado pelo Senhor. Que cada vida que está aqui nessa noite possa estar dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Além de orar, além de contribuir com o coração aberto, liberal para a obra do Senhor, sustentando os missionários, se comunicando com os missionários que já estão no fronte, que haja aqui também a disponibilidade para estarem evangelizando, fazendo missões urbanas e missões, às vezes, transculturais também, pelo nosso país, que é tão grande, que é continental. Senhor, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem direcionado a junta de missões para nos trazer essa conscientização de que nós podemos fazer mais pela nossa nação, nós podemos fazer mais pelo reino de Deus. O Senhor nos capacita e principalmente
Trata a nossa vida e o nosso coração. Queremos ser um missionário desse século para levar a Tua palavra e ganhar o nosso Brasil para o Senhor Jesus. Em um nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou? Louvamos ao Senhor pelas atividades de sábado aqui na igreja, de hoje pela manhã e toda a tarde também as atividades que tivemos e agora na noite. Guarda-nos e até quarta-feira que o Senhor possa nos conduzir para a reunião de oração e estudo bíblico aqui na igreja. O amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam...